Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez para fazer uma entrevista, um bate-papo informal, deixar bem claro, tá, Ângela? Que é assim, a gente está aqui para mostrar a sua essência, por favor, de uma grande amiga, né, que eu conheci há pouco tempo, mas já tornou uma grande amiga, da gente aprender muito um com o outro. Com vocês, Ângela Torres, né? Agora ela vai falar aí tudo que ela é, tudo que ela tem, toda a capacidade dela com vocês. É com você, Ângela. Olá, olá, obrigada pelo convite, André, foi muito gostoso. Meu primeiro convite de podcast e entrevista, então, assim, já está marcado, agora abriu a porta, eu vou embora. Para quem não me conhece, eu sou Ângela Torres, eu sou empresária, estou à frente aí do Treinando Valores, que é uma empresa de gestão de negócios e com a parte principal voltada para a gestão de pessoas. Treinando Valores, assim, é um sonho de vida, né? Eu comecei já há muitos anos a trabalhar com essa área de gestão de pessoas, gestão financeira, gestão administrativa. Daqui a pouco eu vou contar essa história que ela é meio fora da curva, como eu sempre digo aqui. Mas foi na pandemia que eu realmente entrei para o Instagram, que eu entrei para... Acho que boa parte do Brasil entrou aí para as mídias sociais, e eu trouxe, então, com esse nome, Treinando Valores, mas esse trabalho eu já desempenho aí desde 2003, eu já venho desenvolvendo pessoas, ajudando empresas com as finanças, administrativo, processos, e agora a gente está com um programa, né, muito legal aí de liderança dentro da empresa, que é o programa Líder de Ouro, né, que desenvolve CEOs, nós temos um processo de coach executivo, que são reuniões mais pontuais, mais rápidas, para eles poderem tomar decisões, aquela coisa de uma terceira opinião que às vezes eles precisam, né? Então, a gente chega, faz o processo, a gente não opina em nada, mas a gente ajuda ele a descobrir a resposta que ele precisa naquele momento. E aí tem o Líder de Ouro, que é para liderança em geral, eu também já fiz com alguns CEOs, que é muito legal, lá em Brasília. Eles optaram pelo programa Líder de Ouro, são 10 encontros que a gente faz, onde eu uso várias ferramentas para destravar algumas competências que estão mais paradas, que a pessoa tem e não usa no dia a dia, né, porque a gente vai se robotizando. E tem dentro do portfólio nosso aqui os treinamentos de equipe, porque alinhar todo mundo, alinhar a gestão com a liderança, com os colaboradores, e alinhar essa linguagem com a linguagem do cliente, né, que é importante também ali com técnicas de venda, atendimento. Então, basicamente, aí, em resumão, né, essa é a Ângela hoje, que ela está oferecendo no mercado, com muito amor, com muita paixão. Eu fiz transição de carreira na pandemia, por isso que eu falei assim, essa é a parte que tu não vai, mas como assim? Eu sou formada em Educação Física, tenho 3 pós-graduações na área de Educação Física, e uma delas é de Gestão. E foi nessa pós de Gestão que eu já me apaixonei por estar mais em empresas, né? Então, dentro da Educação Física, eu trabalhei muito com empresa, com ginástica laboral, palestras de qualidade de vida, ações de saúde, e aí o corporativo foi me chamando. E foi muito natural, porque alguns gestores me perguntavam, você pode conversar com fulano, você pode fazer não sei o quê? E eu fui fazendo, à medida que eu ia fazendo, eu ia estudando. Ah, posso? O que ele faz na empresa? Ah, ele é diretor comercial. Beleza, o que um diretor comercial faz? Estudava a empresa, ia lá, montava um treinamento para aquele grupo. E assim, então foi uma coisa muito natural, sabe? Uma coisa de paixão mesmo. E era minha renda extra, enquanto eu era professora de educação física, né? Personal trainer e tal. Estive na frente de grandes academias, como gerente geral, fiz carreira nas academias. Eu começava como professora, aí assumindo coordenação, dentro das academias tem coordenação de natação, coordenação de musculação, eu ia assumindo coordenação até chegar na coordenação técnica, e da coordenação técnica chegar na gerência geral, onde realmente gerenciar a academia, cuidando de tudo, desde a manutenção até a recepção, venda, equipe técnica. Então, assim, essa paixão pela liderança foi uma coisa muito natural, né? Veio no meu dia a dia com um grupo de oração, eu acabava virando coordenadora de grupo de oração, coordenadora regional, onde eu entro, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? A gente vai, parece que o universo vai conspirando para te colocar naquela posição. Falei, bom, se isso já é uma paixão, então vamos trabalhar e ganhar dinheiro com isso, né? A liderança em si é algo nato, né, Angela? A gente já nasce com isso. E desenvolver isso, para quem já é nato, que já tem essa condição, ela é muito mais tranquila. E quando você vai e
treina e se capacita em cima das condições, é muito mais salutar, você acaba, né, desenvolvendo como foi o seu exemplo. Você trouxe alguns exemplos que você sempre foi líder, até dentro das academias, depois foi buscando no seu ambiente social, depois no ambiente religioso, tudo, porque é uma característica sua, né, de liderança. E transpassar isso para as pessoas, né, acaba sendo um resultado natural seu. Né? Então a gente acaba buscando êxito nessa competência sua, e você identificando propriamente isso, falando, não, vou ganhar dinheiro com isso. Isso aí é muito, muito, muito esperto da sua parte, né? Eu estava pensando nisso hoje, quando lembrei do nosso podcast aqui, eu estava pensando sobre dons e talentos, né? A diferença de dons e talentos, eu fiquei me perguntando, não fui atrás do conceito integral, então perdoem-me, fiquem com a intenção positiva das minhas palavras, do meu entendimento, mas eu comecei a ver assim, a gente nasce com o dom. O dom você não se esforça para nada. E a gente nasce com talentos, mas a gente precisa desenvolver os talentos. Então, por exemplo, todo mundo nasce com talento para desenhar. Acontece que eu não consigo fazer um desenho, a minha irmã tem o dom do desenho. Ela pega ela olha e ela faz. Simples assim. Eu consigo fazer desenvolvendo. Eu quadriculo a folha, eu ponho todo o tamanho dos quadradinhos aqui com o tamanho dos quadradinhos lá do desenho, e aí eu consigo reproduzir. Quando termina e fica pronto, as obras ficam iguais, no final da aula de artes. Só que ela fez em 5 minutos olhando. Eu fiz em 1 hora, né? Calculando cada curva. Então, assim, o talento a gente treina para usar. E o dom, ele já é natural. Agora, quando a pessoa tem o dom e o talento já natos, são essas pessoas que a gente vê que rapidamente crescem dentro das suas profissões, né, das coisas que elas se comprometem a fazer. Mas é porque sempre me perguntam, né, Ângela, líder nasce pronto? Não acho que ninguém nasce pronto. Eu não estou pronto. Eu não me sinto a melhor líder do mundo. Eu ainda não sou conhecida mundialmente, né? Senão já seria uma projeção mundial. Mas eu acho que a gente vai se formando. Só que sim, e o primeiro passo é você saber assumir o que você tem de bom e o que não tem. Então, realmente, liderança é um dom na minha vida, desde sempre. Nas festas de família, nas brincadeiras de criança, né? Naturalmente eu fazia. Eu não preciso treinar para poder organizar uma equipe, delegar as coisas, não é doído para mim pedir para uma equipe fazer isso aqui, aquilo ali, fazer as coisas fluírem. Para outras pessoas é doído. Essas pessoas precisam treinar os talentos, entender que delegar faz parte. Por isso que hoje eu trabalho com isso, porque tem muitos líderes que não têm o dom, mas têm os talentos. Tem o talento da comunicação, tem o talento da empatia, tem o talento como é que fala? Da afiliação, que a gente fala, associação entre pessoas, mas não tem desenvolvido o talento do planejamento, o talento da organização, são coisas que precisa treinar, todo dia precisa criar uma rotina de se organizar, de planejar, de fazer, o que já é natural para quem tem o dom, né? Então, me veio isso hoje de manhã, a gente fala de dom e talento, assim, todo mundo pode ser líder, uns vão ser naturalmente, né? E mesmo quem tem o dom, precisa desenvolver alguns talentos. Você vai rir de mim, mas um dos talentos que eu tive que desenvolver foi a comunicação assertiva. Porque me comunicar é muito fácil, eu tenho facilidade na comunicação, mas a assertividade dessa comunicação, para mim, ela é complicada, porque eu sou muito preto no branco. E nem todo mundo é preto no branco, né? Muita gente tem a vida muito cor-de-rosa, colorida, e gosta das coisas explicadinhas, e eu não sou assim. Então, eu preciso adequar minha linguagem a essas pessoas, não adequar elas a mim. Né? O líder, ele se adequa à equipe, não é a equipe que se adequa ao líder. O líder serve a equipe, não é a equipe que serve o líder. Quando as pessoas começarem a perceber isso, as lideranças vão dar um salto. Né? Hoje eu vejo muito líder que quer servir, mas primeiro ele quer ser servido, ele quer ser respeitado, ele quer que as pessoas façam o que ele está pedindo, mas ele não consegue fazer nada, ele não serve nada para aquela equipe. Ele não chega lá, ele não pega um rodo e um pano, se precisar, e limpa uma goteira que tem no ambiente de trabalho. O dia que esse líder tiver coragem de passar pela poça d'água, ir lá e pegar e fazer, todo mundo vai fazer.
Porque se ele faz, eu faço também. E não importa qual seja o tipo de serviço. O dia que o líder vai lá no caminhão que está chegando o material do estoque e pega isso e ajuda a descarregar uma caixa, vai conversando com as pessoas e trata todo mundo de igual para igual, porque liderança não é só hierarquia, né? É exemplo. As pessoas vão querer, não, quer ajuda aí também? As pessoas se oferecem, né? Então, assim, eu vejo muito essa questão da gente perceber essa servidão, né, e desenvolver esses talentos que faltam, porque quando a gente está na liderança é muito, muito rápido, a gente se sente muito seguro, a gente se sente muito bom, o ego sobe muito rápido, estou falando porque isso acontece comigo também, eu tenho que estar constantemente me policiando. Quando eu saio de um treinamento de liderança, eu saio muito satisfeita porque eu sei que eu entreguei tudo muito bom, mas eu passo da porta e falo, baixa a bola, você não fez mais nada do que sua obrigação. Foi lindo, foi ótimo, as pessoas elogiaram pra caramba, mas agora para e pensa no que pode ser melhor. Porque se eu ficar com a parte boa, eu não vou crescer na parte que eu preciso. Não, realmente, eu me lembro de uma das primeiras conversas que a gente teve. Eu tenho, vivência de 20 anos como um líder dentro de indústrias, tudo. E você me deu um feedback a respeito de uma condição dentro das suas explicações, tudo, e dentro das nossas conversas, falando assim, de que às vezes você tem que chegar para o diretor, alguém que está comprando o seu serviço, e você tem que ser duro e mostrar que ele está errado. E foi algo que dentro de 20 anos eu nunca fiz. Né? Então é um negócio, né, interessante, né? Muitas vezes, que nem você falou, da comunicação preto no branco, né? E eu, né, mesmo com toda a minha experiência, minha expertise, né, de vivência, tudo, foi algo que eu nunca tive não competência, mas nunca me senti seguro para chegar e falar, viu, você está errado, né? E nunca me senti num ambiente seguro para poder também, essa condição de chegar e falar, ó, não, é desse jeito que tem que ser feito. Eu falar, não, ó, é por esse caminho. mas nunca de pegar e bater tudo e falar, não, realmente, ó, é isso aqui, viu? E é uma coisa que você colocou para mim, né, numa das conversas que a gente teve, né, e é algo que me transformou também, que foi um insight, né, que é bem bacana. E essa relação, que nem você comentou, da educação física, é algo que eu trago, assim, como vivência particular, que todo esportista, eu fui atleta por muitos anos, e dentro das contratações, do processo da gente formar um grupo, né? Como é salutar, como o resultado é bem-vindo quando você traz pessoas que já vivenciaram o esporte, né? Que tiveram essa vivência, já fui, nem não precisa ser filiado, alguma liga, Sim. alguma coisa, mas que teve dentro de uma rotina de vida, praticar esporte, ou jogar um futsal, jogar um vôlei, jogar um basquete, participar de uma equipe, porque ele já traz aquele espírito de grupo, que ele acaba entendendo que ele tem uma função dentro daquela equipe de lúdica, né, até então, e que aquilo ali, se remetendo a uma equipe funcional, uma equipe operacional, uma equipe dentro de uma indústria ou de uma prestadora de serviço, é a mesma coisa, né? Então, se ele já traz aquele reflexo, né, e isso também remetido a lideranças. Quem foi um capitão de time, numa entrevista, por exemplo, você chega e fala, viu, você já foi capitão do seu time de futebol? Você jogou futebol? Joguei. Você jogou vôlei? Você era capitão do time? Se a pessoa vai, não, eu era, né? Eu era. Então, você já identifica um espírito de liderança, que é uma pessoa que você pode trabalhar, tudo, e realmente, essa condição que você bem citou, do lado esportista, né, desenvolver e depois isso partir para outras áreas, né, como gestão e finanças, é consequência, né, da habilidade que você sempre teve, né? Pode falar agora. Não, eu viajei aqui, você foi falando, eu fui viajando aqui, né, na época de faculdade, que eu treinava, e eu falei, gente, não é que tem muita coisa a ver? E aí minha cabeça, ela funciona assim, ela vai na velocidade da luz, não sei nem, eu chego num lugar que eu vou, foi que eu cheguei aqui. Olha aqui que eu pensei nisso tudo, enquanto você foi falando, eu fui ligando os pontos, eu pensei nas crianças, né, porque assim, de onde vem
esse desenvolvimento meu de trabalhar minha comunicação mais assertiva. Eu peguei esse ponto, mas eu trabalho muitos outros dentro de mim. Eu comecei a estudar mais sobre comportamento humano, né, sobre perfil comportamental, né, tem o perfil comportamental e tem o perfil comportamento e sumiu agora, mas daqui a pouco ele vem na minha cabeça, que é o MBTI e o DISC, que são diferentes. Um é de personalidade, perfil de personalidade e perfil comportamental. Comportamento muda. A gente tem uma preferência de comportamento por causa da personalidade que a gente tem. Então, normalmente, as pessoas que têm personalidade X, elas se comportam mais assim. Por exemplo, pessoas que têm personalidade de introversão, elas se comportam mais individual, elas falam mais baixo, né? Pessoas que têm a personalidade de ser extrovertido, que é lá do MBTI, elas são pessoas que gostam de estar em grupo, de liderança, gostam de falar, são palestrantes. Então, você vai vendo esses grupos. Então, os comportamentos, eles meio que se associam às personalidades. E aí, dentro disso, eu fiz os 2 testes, né? Hoje eu sou licenciada, eu sou analista comportamental, licenciada pelo DISC Assessment, e já estou fazendo uma segunda pós em cima disso para poder aprofundar mais. Por quê? Porque todo mundo muda, o mundo muda, as gerações mudam, e por mais que os comportamentos não mudem, a forma de lidar, como as pessoas se comportam, tem que mudar. Hoje eu estou com uma geração aí numa empresa que eu tenho pessoas de 19 anos trabalhando com pessoas de 50 anos. E os conflitos de linguagem são intensos, porque o de 19 anos ele quer fazer tudo pelo celular, o de 50 anos ele quer o presencial. Então, como é que a gente equilibra isso? E o perfil comportamental, ele traz esse entendimento, por que cada um se comporta como se comporta, né? Por que cada geração, mesmo tendo o perfil é o mesmo, esses testes, eles existem desde 1970, 1960, 1950, e eles não foram renovados. Por quê? Porque eles são validados, eles dão certo. Só que o que muda é o ambiente. Então, como pegar esses comportamentos, esses perfis, e trabalhar eles com eficiência no ambiente? E aí eu vou voltar lá no começo, que eu pensei nas crianças, né? Porque, assim, você falou assim, a gente vê a liderança nata, você foi fazendo, né? O esportista, naturalmente, normalmente, quem ama praticar esporte, já tem esse traço de liderança, independente se ele é o capitão ou não, porque ele tem disciplina, resiliência, ele acredita que um dia ele vai ser o líder daquela equipe, ou que ele vai ser selecionado para um time melhor. Então, para isso, ele vai todo dia, ele levanta cedo, ele cuida da alimentação, ele cuida da mente dele, ele faz tudo que tem que fazer para chegar no resultado melhor que ele pode. Isso são competências de liderança, de uma autoliderança. Só que o que acontece? Daí eu vou aproveitar a deixa do feedback que você trouxe, né? Você falou assim, eu nem sabia, né, que eu tinha causado esse impacto aí. Quando a gente está na fase da infância, você olha para um grupo de crianças e você consegue perceber quais são os líderes que já se destacam, né? A criança que já pega o brinquedo, a criança que já grita, que já chama, vamos brincar, tá todo mundo lá na festa. Aí um grita, vamos brincar de bola! Aí o que a mãe faz? Quieto, menino. Não pode. Senta aqui. E ele está organizando, dentro da faixa etária dele, um ambiente que fique mais gostoso para todo mundo. E nós, adultos, deveríamos aprender a ter esse olhar comportamental para entender, por exemplo, por que as crianças ficavam por último? Não é porque elas são ruins, é porque o perfil delas é de introversão, né? O perfil delas, a habilidade delas provavelmente é mais na emoção do que na razão. Então, elas gostam de desenhar, elas gostam de fazer outras coisas. Aí chega na aula de educação física, o adulto põe o líder inato ali para escolher sem nenhuma habilidade, tá vendo? Sem os talentos desenvolvidos. Então, assim, me veio muitas crianças quando você estava falando isso aí, porque eu pensei na questão do esporte, que é onde é formado o caráter ali, né, das crianças. Ensinar isso e, de forma natural, nas festas de família, deixar as crianças que são líderes serem líderes, né? Por que você tem medo de falar preto no branco com o diretor? Porque na fase da infância, esse diretor representa ali o adulto, né? A pessoa maior, a pessoa grande. O nosso cérebro entende. Todo mundo que é maior que eu não posso falar com ele. Eu não posso bater de frente com ele. E não é assim. A gente também não precisa bater de frente. Mas é muito engraçado, porque eu nunca tive essa trava, né? Porque meu pai e minha mãe nunca fizeram isso com a gente, assim, pelo menos não conscientemente. Eu tenho algumas irmãs que são mais... E eu sou introvertida, só para vocês saberem, tá? Meu perfil é introversão. E por isso que eu falei que é uma habilidade que eu tive que desenvolver, porque lembra que eu te falei do treinamento para fazer vídeo, que é interno?
Eu preciso pensar por dentro para conseguir colocar as coisas para fora. O introvertido é isso. Não é que ele não consegue falar. Só quanto mais a gente treina, mais fácil fica. Então, na infância, na escola, olha que louco. Eu lembro que tinha problema na sala de aula, eu levantava, eu batia a mão na cadeira, na carteira, batia a mão na porta, para! Aí todo mundo olhava, eu vou lá falar com o diretor. E eu descia, eu saía da sala e eu ia falar com o diretor. Eu batia na porta do diretor, ele, o que você está fazendo aqui de novo? Ó, tá acontecendo isso lá na sala. Eu tinha o quê? Acho que uns 10 anos, sabe? Uns 12 anos. E assim, todo mundo, você é louca. E aí vem, né? Você é louca, não pode fazer isso, não pode isso aqui. Só que esse diretor dessa escola que eu estudei, ele era muito gentil. Então, todas as vezes que eu fui lá, ele nunca me repreendeu por estar lá. Mas ele ia me ensinando, Ângela, espera o intervalo para você vir falar comigo. Às vezes eu estou em reunião, eu não posso parar para te atender. E era um colégio grande. Não era uma escolinha que, quanto é menor a escola, é mais fácil. Não, era um colégio de 4 andares. A minha turma, 42, 45 alunos. Eu estudei lá desde a 2ª série até o 3º ano colegial, um colégio de padres aqui de Goiânia. Então, assim, quando você para e pensa que o adulto é parte influente de te ajudar a deixar esse dom fluir ou não, é muito importante, né? E aí, por isso que os líderes hoje são tão travados, porque isso vem do comportamento que vem da educação e do ambiente que eles cresceram. Falo muito, né? É muito bom, é isso aí, tem que falar mesmo. Para colocar só para você ter a sua conclusão aí, sobre o meu estereótipo, eu estudei colégio católico. Já está respondida a sua pergunta. Então, o legal dessa questão da formação, tudo, como ser humano, eu tive uma formação acadêmica, uma formação educacional excelente. Assim, é algo que toda vez que eu tenho oportunidade de agradecer para o meu pai, eu agradeço, porque ele fez um esforço hércules, né, porque estudava eu e minha irmã nos colégios hoje que se a gente for lá e fazer pesquisa de mercado, é um colégio que tem um valor muito equiparado a um curso bem muito alto, assim, né? E eu entendi a realidade de mercado, que nem hoje, né? Eu faço um esforço muito grande para meus filhos poderem ter a mesma competência de estudar no mesmo nível. E a gente entende. Que nem eu e minha irmã, a minha irmã também teve oportunidade, hoje ela é uma doutora, né, graças a Deus, e nós tivemos oportunidade, graças a todo esse esforço que meu pai fez, de estudar, de se preparar, só que era uma escola que nos embasava muito, mas era uma escola muito disciplinar, onde coibia essa condição. Ela não era aquela que exaltava condições de liderança, a contraposição, às vezes, de um líder, ela coibia. Se uma condição, como você citou, de chegar, eu sair da sala de aula lá, eu falei, não, eu ia tomar uma suspensão de 1 semana, por que você saiu? Mas aí é que tá, olha que interessante. O colégio que eu estudei é igualzinho o seu. Coibia também. A nossa supervisora lá, a coordenadora, abaixo do diretor, se ela tivesse me pegado no corredor, eu tava frita. Eu fui uma aluna que eu levei 3 advertências e quase levei na suspensão por causa dessas coisas, porque eu ia e fazia. É aí que eu quero chegar, sabe assim, o medo está dentro da cabeça da gente. O não a gente já tem. O quanto você está disposto a arcar com as responsabilidades dos atos, às vezes indo contra uma norma, mas que você sabe que é o certo, para poder lutar por uma causa. Eu estava defendendo a causa de um grupo, não era minha. E ali, se alguém fosse punido, seria só eu, mas ninguém da sala. Né? Eu lembro que era um dia que estava sem professor na sala, e estava todo mundo gritando, brigando, tinha menina chorando. Eu falei, não, vou lá resolver isso, porque se a gente não consegue resolver, tem que chamar alguém para resolver. Né? Então, assim, a gente não podia sair da sala. A coordenadora foi lá e ela fechou a porta, era para a gente ficar lá dentro. Só que estava pegando fogo, e aquilo me incomodou, porque eu sou introvertida, eu gosto do silêncio, eu não gosto do barulho, eu vi gente brigando, aquilo me assusta. Eu lembro muito dessa cena, assim, e eu não sei porque que ela me veio na cabeça aqui agora, eu nunca nem citei ela em live. Mas, assim, são insights que a gente vai tendo de liderança, né? Porque a gente não podia sair da sala.
Eu já tinha saído em horário, que sem permissão, eu fui chamada, tive que assinar advertência, levar para minha mãe assinar, é humilhante isso, né? Então, assim, eu todo exemplar, todo sério, levar uma advertência porque saiu da sala de aula. Hoje a gente sabe que não tem necessidade disso, mas era assim. Só que o líder, o verdadeiro líder, né, e eu estou pegando isso para mim agora, realmente ele faz o que tem que ser feito, e às vezes é aquele guerreiro, já assistiu O Último Samurai, do Tom Cruise? É aquilo, ele entendeu um propósito, ele lutou pela causa, e ele foi lá na frente e ele se entregou por aquilo, é isso, né? Se tá certo, se tá errado, se as pessoas... Imagina os americanos olhando para ele, esse cara tá louco, o que ele tá fazendo nessa cultura japonesa que tem nada a ver com a gente? Mas para ele era importante aquilo. Então, assim, quando eu trago isso, por que várias pessoas do mesmo ambiente, uma vai e faz? É onde eu falo que vem o dom, né? E aí, essa pessoa acaba inspirando outras que têm vontade a começar a fazer. Então, essas outras pessoas começam a fazer o quê? Desenvolver os talentos inspirados naquela que tem o dom. Por isso, nós temos muitos líderes hoje que não vêm muito bons, que são excelentes líderes, até melhores do que os que têm dom, às vezes, porque ele se inspira em alguém e ele treina os talentos. Né? Muito bom. Outro ponto que eu queria te perguntar, você comenta bastante dentro do Instagram, das suas insights de competência, você fala sobre a síndrome do impostor. Eu gostaria de entender mais sobre isso. Síndrome do impostor é o seguinte, esse é um título que a gente usa dentro dos processos de coach mesmo, né? Eu sei que existe dentro da psicologia um estudo mais profundo, então o estudo que eu trago é mais da linha do coach ali, do autoconhecimento, de olhar para dentro de si e tentar entender. Então, o que acontece? Eu tenho uma pessoa que é competente, que tem habilidades, que sabe fazer o negócio e que vai e faz. Só que daí, vamos supor, hoje, esse mês, a gente tinha que bater uma meta de 100 mil. E aí eu levei a equipe, eu fiz tudo, eu tenho a competência para isso, mas eu falhei porque a equipe fechou com 90 mil, faltou 10 mil. Naquele momento, pode se instalar a síndrome do impostor, que é o quê? A pessoa que tem todas as competências e tem inteligência emocional, a síndrome do impostor, ela vem na contramão da inteligência emocional. A pessoa que tem inteligência emocional, ela para e fala, caramba, primeiro que ela não vai deixar chegar no último dia com 90 mil. Quando faltar uns 15 dias e ela vê que a velocidade da venda não está legal, ela já vai começar a tomar um monte de providência e ela vai fazer acontecer. Esse é o líder de alta performance. Ele consegue. Um líder de alta performance, dificilmente ele não bate a meta. Mas no caminho pode ser que ele deixe um rastro de sangue na equipe. Aí é esse rastro de sangue que também pode virar uma síndrome do impostor. Por quê? Porque eu sou bom para bater meta, mas eu sou péssimo para lidar com pessoas. Não, você não é péssimo para lidar com pessoas, você é bom, porque você fez a equipe bater meta, agora a gente precisa melhorar. A síndrome do impostor, ela vem para te criticar na hora que você falha, uma autocrítica, ao ponto de você se questionar se você realmente deve estar naquele lugar ou não. Então, são empreendedores que abrem empresas, as empresas começam a ir mal, mas eu ia tão bem quando eu fazia isso. Então, a gente tem que parar e analisar se realmente eu estou no caminho errado, ok, ou se eu só preciso ajustar a rota. A síndrome do impostor, quando a pessoa alimenta ela, eu tenho todas as competências, eu fui colocada na liderança pelas competências e habilidades e resultados que eu entreguei a vida inteira. Eu entreguei resultados como líder vários meses. Aí teve Copa do Mundo, mudança de governo, início de ano, carnaval, e eu tenho, as empresas que eu atendo, a maioria não bateu meta nesses 4 meses. Pensa no desespero desses empresários, dos líderes deles, da equipe. E aí a gente fala assim, qual era o plano B que você tinha? Nenhum. Então, se eu não tenho plano B, então, provavelmente a falha não está só na equipe, não está no governo que mudou, não está. Mas aí a pessoa começa a se culpar. E o que ela faz? Ela vai lá e pede demissão, se achando a pessoa mais incompetente, porque durante 4 meses ela não conseguiu mudar o cenário. Então, é um contexto, isso é muito profundo, sabe? Uma live sobre a síndrome do impostor, a gente teria que fazer uma hora de live mesmo para eu trazer toda a concepção aí da psicologia, do coach, do entendimento, porque quando eu chego a falar é uma síndrome, é porque a pessoa está realmente naquela dinâmica.
O que eu quis dizer nessas lives que eu fiz e que eu falo é, esteja alerta. Quando você começar a se autocriticar, para. Porque, assim, qual lobo você vai alimentar? O lobo ruim ou o lobo bom? A autocrítica é muito bom. Foi aquilo que eu te falei. Eu saí do treinamento com meu ego inflado. Porque as pessoas elogiam no final do treinamento. Mas eu pus o pé para fora, eu paro e penso. Peraí, será que eu sou 100%? Aí, ó, cuidado com a síndrome do impostor. Aí eu não sou tão boa assim. Não é tudo isso que as pessoas estão falando. Ah, meu Deus. E aí eu vou me condenando até chegar no escritório e pensar. Não, isso é síndrome do impostor. A autocrítica saudável, de inteligência emocional é legal, deu certo. O que eu posso melhorar? Ou então, nossa, deu tudo errado. O que eu posso fazer? Eu lembro um dia que eu fui dar um treinamento, e os meus estagiários atrasaram. E era um treinamento importante. E aí, eles chegaram com quase uns... Eu comecei no horário, quase uns 40 minutos, mas são eles que montam tudo para mim. Eles montam o ring light, eles montam as câmeras, o notebook, o não sei o quê. Eles posicionam o meu quadro branco, onde eu vou escrevendo as coisas. E aí, como tinha muita coisa e estava longe o estacionamento de onde era, eu entrei e comecei sem nada. E aí eles chegaram lá, eu peguei a chave do carro, entreguei e falei onde estava, né, assim, discretamente, eu pus o pessoal fazer uma tarefa. E se você vê a cara deles, assim, de pânico, porque tinham chegado ali, naquele momento eu posso criar duas pessoas que vão trabalhar com síndrome do impostor, achar que eles são incompetentes, que eles não servem para nada, porque eles estragaram um treinamento importante de uma empresa grande, que são 10 empresas em uma só, e a gente está fazendo treinamento. E ali também eu poderia fazer isso. Eu não sou boa com pessoas, eu não consigo fazer a equipe trabalhar no mesmo horário e tal. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que vive nesse ciclo. E aí acaba perdendo a linha da liderança, perdendo o emprego, perdendo uma gestão, perdendo uma direção, deixando de ser CEO. E aí ele vai para outro lugar, por quê? Porque o currículo se vende, né? Ah, faz 15 anos que eu trabalhei com isso, mas quando ele chega lá, ele faz um trabalho e ele começa com essa síndrome de novo, com qualquer falha. Né? Então, é mais ou menos nesse aspecto, não sei se deu para entender. Só para fechar ali dos estagiários, o que eu fiz com eles? Na hora que o pessoal estava respondendo um questionário, eu fui lá fora da sala com eles, chamei eles, falei, ó, tá tudo bem. Atrasou. O que já deu errado, eu já arrumei. Só não faz isso de novo, porque isso não pode ser recorrente, porque isso aqui é a imagem da empresa. Vocês entrarem depois de mim, fica feio para mim, para vocês, para o Treinando Valores. Aí eles, não, tá bom, desculpa, não precisa, tá tudo ok, vem cá, dá um abraço. Aí dei um abraço neles, falei, agora eu quero que vocês se concentrem, tirem as melhores fotos, fazem os melhores vídeos, não esquece de pôr água para mim. E eles foram, dali para frente, eles foram maravilhosos. Se eu não paro e chamo eles para isso, eles iam errar até o final do treinamento, sabe, esquecer de olhar a água, tropeçar, esquecer o café. Na hora que eu relaxei, ou seja, a gente erra mesmo, a gente falha mesmo, aconteceu, não tem problema, vamos tocar o barco. Né? Então é mais ou menos isso aí. Não, um recado muito bacana, né? De uma vivência, de um case aí. É sempre legal a gente passar, né, a vivência particular, algum caso prático, para quem está ouvindo, tudo. A maioria do público é pessoal que está na faculdade ou está entrando no mercado de trabalho e que está aprendendo, né? Então, é uma vivência, é uma experiência e que mostrou ali uma postura, né, uma liderança, chegar e falar assim, não desmoronar, né, chega e falar, você poderia ter exacerbado ali, chega e falar assim, por dentro eu tava muito bravo, bater na mesa e falar, pô, né, e é legal você tocar nesse assunto, né, que algumas experiências, né, até alguns liderados durante todos esses anos aí, eles chegavam e falavam assim para mim, né, nossa, André, mas como que você não fica nervoso com as coisas? Você não fica, você sempre vê o lado positivo das coisas, e eu sempre comentava com eles, eu falei assim, ó, viu, se eu desmoronar, acabou. Eu posso, na frente de vocês, eu tô uma rocha aqui, mas na hora que eu chego em casa, eu desmorono. Eu vou abraçar meu filho, eu vou abraçar minha esposa, minha filha, por quê? Aqui, eu sou o ponto de sustentação de vocês. Vocês têm que saber para onde vocês podem correr. A função minha aqui é de liderança, de apoio, de suporte para vocês. Então, se eu não passar segurança para vocês, vocês também não vão se sentir seguros. Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. Eu também sinto aflito, eu também arrisco, eu também acho que, por exemplo, você chegar e falar, vai dar tempo de entregar aquele pedido, eu também fico inseguro. Mas eu tenho que botar, né,
como você citou da questão de atender as metas, tudo. A gente sabe, a gente vai acompanhando, vai fazendo controle, como gestor, vai fazendo os indicadores, tudo, falar, eu tenho que chegar até 100 mil no final do mês. Quando é dia 20, você já faz uma avaliação, a tendência de queda, o que está acontecendo, você já monta plano de ação, você já pega as pessoas, os multiplicadores, as pessoas-chave ali da sua equipe, eu falo, viu, a gente está numa tendência de queda, a gente precisa evoluir, precisa trabalhar nisso, mensura já 2, 3 dias, já vê se teve uma alavancagem ou se continua ainda em tendência de queda. Tudo isso a gente vai trabalhando, né? Tem as ferramentas que a gente vai desenvolvendo para fazer esse processo, né? Para não chegar no último dia e falar, ferrou. Depois que acabou o mês, né? Não tem o que fazer, né? Não adianta. E muitas vezes, assim, e até reportar para a diretoria, falar assim, viu, estamos num momento difícil, onde dificilmente a gente vai atender, né, a expectativa, tem necessidade da gente, eu trabalhava muito com um atendimento de produção, de operação, né, era um pouco diferente do potencial de vendas. E às vezes a gente também identificava que a venda estava baixa, né? Eu falo assim, viu? A gente mantém nesse ritmo produtivo, a gente está vendo que a venda também está na mesma tendência. Nós continuamos alavancando essa tendência produtiva, mantemos a tendência produtiva em alta, entendendo que está em baixa venda, falo, pô, mas não faz sentido, né? Então é todo um trabalho que tem que ser feito, de tomada de decisão da liderança para identificar esse ponto. Muito, muito legal a forma com que você expôs. Outro ponto que eu queria colocar, que eu acho que você tem competência para a gente bater um papo sobre isso, é o estado de necessidade. Você falou muito de questão da liderança nata, a gente fala muito isso, a questão da maturidade, né, da liderança, onde você tem um líder da criança, depois o adolescente, depois o adulto, né, os estágios, né, de maturidade, às vezes você identifica que é um líder, né, a pessoa tem aquele espírito de liderança, mas a relação do estado de necessidade. Quando não tem necessidade de ser um líder, né? Quando o líder ele tem aquela coisa intrínseca, ele nasceu para ser líder, mas em nenhum ambiente ele teve aquela necessidade de ser líder. E isso fica ali, se perde, né? A gente vê muito isso em empresas, no próprio nos esportes, tudo que a gente identifica muito isso. Você, dentro dessas capacitações que você já teve, esses processos de treinamento, dentro do seu processo como esportista também, como professora, como educadora que você foi, essa questão do estado de necessidade, você identificou nas pessoas e viu e deu um toque, falou assim, viu, você tem capacidade para ser mais que isso, né? Que é outro ponto da liderança bem interessante, né? Você identificou isso? Que você possa comentar? Muito, muito importante isso, porque, assim, existe uma coisa que chama liderança situacional. Nesse momento, quem tem a melhor competência se torna líder. Vamos tentar entender um pouquinho, então, o que é líder para cada um, a visão de líder para cada um. Então, às vezes a pessoa acha que ser líder é estar à frente de uma equipe e comandar aquela equipe. E aí que a gente se engana, porque existe a liderança situacional. Então, essa questão da necessidade, aí é a pessoa se trabalhar. Por quê? Todo mundo, em algum momento, precisa ser líder. Vou dar um exemplo simples dentro de uma academia. Existia a academia, a última que eu trabalhei, que eu fui gerente em Ourinhos, né? Ela era 1, 2, 3 andares e um andar de subsolo. Então, eram 4 andares, mas a academia funcionava 3 e a nossa administração era embaixo. O que acontecia ali? Para cada andar, né, tinham as atividades, e na sala de musculação sempre tinha um professor responsável pelos estagiários no horário. Ele não tem o título de líder naquele momento, mas ele tem que liderar a sala. E isso eu precisava fazer com eles, despertar no professor
fazer ele entender que ser responsável pela organização da sala, ser responsável pelo horário de chegada e saída do estagiário e reportar para a gente se está dando tudo certo, ser responsável pelo atendimento de qualidade dos clientes, dos alunos, ver se está tendo algum problema na entrada da catraca, olhar o banheiro do piso dele, isso tudo é liderança. Mas ele não é líder, porque hierarquicamente ele não tem a titularidade de coordenador, ele é só o professor, né? E ele se sente hierarquicamente superior ao estagiário pelo conteúdo, né? Mas eu já tive caso do estagiário chegar e engolir o professor. Do estagiário chegar mostrando serviço, organizando sala, atendendo todo mundo, se matando, por quê? Porque era, tá vendo? É o dom. E o professor se sentia incomodado, dizer que a pessoa estava querendo virar estrela. E eu tenho que mostrar, não. Ele está fazendo o que ele é. E você? Né? Se o seu jeito é mais calmo, mais caladinho, faça do seu jeito, mas faça com todas essas competências de bom atendimento, de organização. Você não precisa ficar gritando, mostrando para todo mundo. Mas vai aparecer, os alunos vão falar de você, mesmo que você seja uma pessoa mais quieta. Então, as pessoas precisam entender que a liderança, primeiro, é a autoliderança. Eu preciso liderar o que eu estou para fazer aqui. Eu fui contratada para ser copista, eu vou cuidar da copa, eu tenho que liderar. Organização, planejamento, horário do café, ver se tem os copos nos bebedores, ver se as xícaras estão limpinhas para levar, 3 horas que é o horário que eu tenho que levar, se organizar, isso é liderar. É uma autoliderança. Agora, se a copista já tem mais uma pessoa que trabalha com ela, que entrou depois dela, ela vai liderar essa pessoa, ela vai ajudar. Então, assim, quando você me fala da necessidade da pessoa não colocar a liderança, aí eu acho que é uma questão realmente da pessoa começar a perceber, entender o que é liderança, né? E que em todos os momentos, e isso mudou muito, em todos os momentos ela vai ter que atuar. Em algum momento ela vai se destacar. E aí eu vou te dar um exemplo assim de case lá da academia que aconteceu. Eu entrei lá como professora, né? Todos os lugares. Eu nunca fui contratada para ser gerente. Eu entrava na base, fazia carreira. Entrava na base, fazia carreira. Eu acho gostoso isso, porque desafia, porque mostra. E você conquista a autoridade, conquista as pessoas, porque você já chega em cima, é mais difícil, não é impossível. Você tem que fazer um esforço para mostrar que você está igual com todo mundo, né? Que só o que mudou é o cargo. Então, quando você cresce na empresa, o respeito, o carinho, a cumplicidade, o compromisso da equipe é maior, é mais rápido para chegar até você. E aí, quando eu cheguei na gerência, eu lembro que a gente foi fazer uma reunião e, enquanto eu era professora e depois coordenadora e respondia a outro coordenador, sempre vinha tudo pronto. Eles punham um flip chart com tudo escrito, planejamento do ano inteiro. Ó, a gente vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Aí eu cheguei na dona e falei assim, escuta, vamos pegar uma folha de flip chart em branco, jogar no meio da sala lá de ginástica, colocar todo mundo com canetão na mão, no chão, e vamos pedir para eles definirem o que eles querem fazer de evento esse ano. Foi muito legal. Porque daí eles começaram a falar, escrever, aí a gente montou o cronograma. Falei, agora tá, quem vai ficar responsável por isso? Quem por isso? Então, eles foram liderando, em cada, por exemplo, vai ter um duatlon de esteira e bicicleta dentro da academia. Não adianta eu pegar a professora de alongamento para fazer, para chamar os alunos. Ela vai ser o quê? Ela vai ser uma coparticipadora, ela pode alongar no final. Então, assim, a gente tem que despertar isso como líder maior, nos líderes ali que não tem o cargo, mas todo mundo tem que estar liderando o tempo inteiro. Aí a empresa anda. Foi muito diferente. Foi muito gostoso quando eu saí de lá, e que a dona me falou assim, Ângela, você deixou um legado. Eu nunca tinha escutado isso. A gente escuta legado, né? A gente acha que legado é quando a gente vai morrer, vai deixar um legado para trás. Aí ela falou assim, no dia que eu pedi a demissão, ela falou assim, você deixou um legado. Existe a academia antes da Ângela e a academia depois da Ângela. Para mim, ali foi o marco da minha profissão. Ali eu entendi que eu estava fazendo uma transição no momento correto. Que ali eu saí para abrir o Treinando Valores. Então, assim, eu me arrepio porque, assim, você ouvir isso do seu líder, ela era minha líder, né? Eu respondi a ela. É muito gostoso. Então, gente, liderança é isso, é deixar legado. E você não precisa estar no cargo para fazer isso. Eu contribuí desde quando eu entrei, né? Com cada pedacinho, organizando a caixinha de musculação, organizando o banheiro. Isso aí é liderar. Não sei se eu respondi o que você queria sobre necessidade, mas... Mais uma vez, muito assertiva aí na colocação. Eu adoro conversar com você, porque você consegue simplificar as coisas, porque muitas vezes a gente está vivendo no âmbito empresarial, industrial, às vezes o pessoal floreia muito, né? E são coisas assertivas e objetivas.
como mostrar, né, através dos cases, né, e esse lado do esporte na veia, né, de estar ali, né, é o jeito de, quando a gente está dentro de uma quadra, dentro de um campo, é assim, a gente tem poucos segundos para tomar uma decisão, né, então a gente precisa, né, ser prático, objetivo e assertivo. Sim. E você traz muito isso da sua essência como esportista para dentro da sua nova carreira, desse novo posicionamento que você teve, né? E essa semana eu tive uma entrevista também com uma gestora uma psicóloga que trabalha com essa parte de desenvolvimento tanto da carreira inicial, como que é o trabalho vocacional dos adolescentes, né, para inserção, de escolha de carreira, tudo, como o nosso exemplo de quase 40 anos aí, pegar e falar, ó, viu, agora eu quero fazer outra coisa da minha vida, né, esse processo, né, de readequação, de entender que é uma nova profissão, de um novo de uma novo viés, uma nova forma de trabalhar, mas que a gente teve todo esse ensinamento, essa bagagem que a gente vai trazer como ajuda também nessa nova profissão. E, assim, é fantástico, eu adoro esse processo de bater papo, de agregar valor. Você conseguiu trazer dentro de poucos minutos aí tudo que eu precisava, questão de liderança, foi muito bacana, já estender novos convites, né, a gente dentro. tá aqui para se ajudar, né, realmente, e uma coisa que eu queria, agora me fugiu, mas eu vou lembrar, qualquer coisa depois eu te mando mensagem, mas realmente, assim, esse processo de liderança, de liderar, de encontrar as ferramentas. E hoje a gente trabalha muito com pessoas, né, Ângela? Sim. Porque as informações, elas estão muito práticas, as pessoas hoje conseguem fazer as formações através de EAD, educação, está muito acessível, né, coisa que no início da nossa carreira era muito difícil, né, a gente buscar formações acadêmicas, tudo, hoje não, hoje já tem muito prático para todos nós aí a se desenvolver, coisas que eu falo muito com a minha filha, falou assim, ó, viu, você precisa se decidir no que você quer, a gente entende que você tem toda essa opção aí, e ela ainda está muito indecisa nesse processo, mas é uma pessoa com um espírito de liderança muito forte, né? Então, falou, viu, você precisa tomar uma decisão, porque você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você for fazer. Só que precisa decidir o que você quer fazer. Né? Começar por algum lugar, né? É muito importante isso. Não precisa acertar da primeira vez. Isso, era isso que eu ia te falar. Tem que começar a deixar um pouco mais leve essa questão de que começa por um caminho. E depois você vai descobrir qual é o grande caminho. Às vezes não é um só. Uma vez uma aluna me falou assim, Ângela, quantas vidas você já viveu? Eu não sei, né? Parece cada hora eu contava uma coisa. Eu contei para ela que eu tocava piano, que eu tocava violão, que eu já fiz parte de banda. E ela, meu Deus, quantas vidas você já viveu? Eu falei, pois é, agora que eu estou pensando que parecem muitas. Deixa eu fechar uma coisa sobre liderança antes da gente encerrar, que é a questão da competição, né? O líder, ele é altamente competitivo. Eu sou altamente competitiva. E eu quero falar sobre a importância de entender o que é competição. A verdadeira competição, ela acontece você com você. Eu não aceito perder, não aceito. Eu sou das pessoas que... Essa simpatia que você está vendo aqui, ela muda se eu perco. Por quê? Porque eu entendo que eu nasci para vencer. E o vencer, para mim, tem um significado muito grande de autodesenvolvimento. Então, é sempre eu comigo. E aí, o esporte que eu pratico é corrida. Então, quando eu vou para uma corrida de rua, cara, eu não estou competindo contra 5.000 pessoas. Eu estou olhando o pace que eu fiz na última corrida e que eu me propus a fazer nessa agora. E se eu consigo cumprir isso, eu sei que eu vou conseguir cumprir isso na minha empresa. Então, se eu me propus a vender 100.000, eu vou fazer. E aí eu vou trazer a equipe para isso. Eu dei um treinamento sobre alta performance, eu falei assim, show mediocridade. E o pessoal ficou muito chocado. É um treinamento que eu já dei várias vezes no interior de São Paulo, eu apliquei ele aqui no interior de Goiás, e as pessoas ficaram chocadas com a linguagem impactante da alta performance.
porque é uma realidade diferente aqui, né? E aí eu tenho a linguagem assertiva. Eu falei, opa, eu preciso mudar a linguagem para cá. Mas eu preciso mostrar para as pessoas que a gente tem que ser auto-performance, sim. Por quê? Porque a cultura brasileira nos coloca numa posição medíocre. E isso é muito ruim. Sabe, você vai para os Estados Unidos, você vai... não vou nem falar dos Estados Unidos, não. Vou falar da Irlanda, que eu tenho estudado muito sobre a Irlanda, tem me deixado, assim, os países europeus, esses menores ali, é muito louco o ganho de um eletricista, de um senador. O senador vai de metrô para o Senado. É muito diferente a concepção que eles têm de performance. Então, assim, e o ganho é igual, a renda é bem distribuída. Só que a gente não imagina que o mundo pode ser assim, porque a nossa cultura de país subdesenvolvido nos leva a entender que a gente tem que competir com o outro. E não é. A gente tem que competir com a gente mesmo. Então, um bom líder é aquele que entende que ele tem que competir com ele todos os dias, contra a síndrome do impostor, contra os resultados medíocres que ele entregou para ele mesmo, contra as falhas que ele teve com a equipe, às vezes de falar duro na hora que não tinha que falar, às vezes de ser mole na hora que tinha que falar duro, porque a equipe precisa que você seja firme, porque daí eles sentem segurança. Essa história, nós estamos numa era de muito mimimi, eu preciso falar isso aqui, André, eu não posso deixar isso passar em branco. É uma era de muito mimimi dentro das equipes. O líder não pode falar não, ele tem que falar, olha, mas não é bem assim. Não, tem hora que o líder, ele tem que virar chefe e falar, não pode, porque é cultura da empresa e é norma da empresa. Está errado, sim. Isso é ensinar, isso é educar. Só que está tão perdido, né, que está tudo tão superficial, tão rápido, que as pessoas estão com medo de fazer isso, porque tudo vira processo, porque tudo... Mas existe solução para isso tudo. Quando a gente trabalha a cultura organizacional dentro da empresa, junto com a liderança, quando a gente desenvolve propósito e causa com a equipe, a própria equipe vai se alinhando e vai trabalhando. Então, assim, sejam competitivos, né, trazendo essa parte da educação física aí, mas façam essa competição com vocês mesmo o tempo inteiro. É isso que te põe lá na alta performance, né? Eu tô falando isso que eu ouvi o Joel J, não sei se você conhece ele, né? Um atleta de alta performance da natação. Ele é um grande influencer no Instagram hoje, e eu assistindo uma live dele, ele falou assim, eu queria saber quem foi que inventou a frase que o importante é competir. Fala isso para um atleta de alta performance, o importante é competir droga nenhuma, a gente quer ganhar, porque o segundo lugar é o primeiro perdedor, e é assim que a gente sai de lá. A gente começa a treinar dobrado para ser o primeiro lugar. Eu não nasci para ser segundo, eu quero ser primeiro. Aí quando ele começou a falar isso, eu falei, gente, faz todo sentido na alta performance, né? Uma equipe de alta performance não aceita não bater meta. Então, a responsabilidade da meta não é só do líder, mas essa cultura tem que estar instaurada dentro da empresa. Porque daí cada um começa a competir contra si. Não, eu posso ser melhor que isso. O meu líder acredita em mim, a empresa acredita em mim. Se a empresa pôs essa meta e eu estou achando que é congruente, então eu também tenho que acreditar em mim. E é esse desenvolvimento que eu vou levando para dentro das empresas. Tá? Eu queria deixar essa mensagem dessa competição pessoal. Né, façam essa competição com vocês, se vençam todos os dias. Vence o despertador da soneca, vence a procrastinação, vence as metas que você colocou pessoal para a sua vida, de sair de um trabalho para outro, de fazer uma carreira em tanto tempo. Vença, vença, vença. Um passinho de cada vez. Excelente. Não tem, eu estou sem palavras aqui, acho que não precisa nem agregar muito mais, já tá muito claro o recado aí para todo mundo. Realmente, dentro das empresas hoje, né, Angela, a gente precisa de resultado, infelizmente. Nós vivemos um país, como você bem citou, um país que não é que beira a mediocridade, mas que precisa sair desse estado de mediocridade, né? Nós temos capacidade, em algumas conversas, tenho uma amiga italiana que viveu no Brasil, que ela fala muito isso, fala assim, ó, na hora que o brasileiro entender que ele é o maior país do mundo, ninguém segura. Ninguém segura, a gente manda no mundo. Ninguém segura, porque a gente tem tudo aqui, tudo. A gente tem fontes naturais, recursos naturais abundantes, né? Se a gente quiser gerar energia, a gente gera energia para todo mundo. Só esse litoral nosso aqui é capaz de gerar energia eólica para o mundo inteiro, né? E energia limpa, né? Sim. Sem gerar um gás carbono, nada, né? Então é muito importante que a gente entenda esse recado, né? O seu recado foi muito incisivo e assertivo, né? Isso é importante para os novos, os novos que estão inserindo no mercado de trabalho entendam que
Porque, assim, essa questão do mimimi, né, ele vai colar por um momento, mas vai chegar uma hora que não vai colar mais, né? E a gente precisa, essa questão não se sustenta porque a gente precisa ter competitividade no mercado. As próprias adequações jurídicas que nós tivemos em 2017, né, dos códigos, do código da CLT, o Código Trabalhista, a gente posicionou e chegou a entender que não dá mais, não dá para ter não só também muito o auxílio só para o empregador e também não poderá tudo para o empregado. Sim. Precisa viver do equilíbrio. E onde a gente buscar o equilíbrio, onde o estado de necessidade, as pessoas precisam mostrar o seu trabalho e precisam entender também que elas estão lá para gerar valor, né? Agregar valor, e elas têm que entender esse negócio da equipe de alto desempenho, que elas estão lá para trazer o resultado, sim, e o melhor resultado, para a empresa ter maior lucro, maior desempenho e ser perene. Acho que essa é a ideia de um empresário, né? Ele quer o quê? Ele quer se perpetuar no mercado, tudo. E se o cara que está entrando no mercado de trabalho ele não entender isso, ele não vai agregar valor, ele vai ser mais um, né? E a empresa, se ela se arredondar só de pessoas como essa, ela também não vai se manter. Não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Então você resumiu bem, né, a ideia da liderança e do Estado que a gente precisa, né, dessas equipes de alto rendimento, né, trazer do esporte esse ensinamento. E as competências, elas estão aí no Google, hoje o chat GPT ensina o que você quiser, né? Então depende das pessoas, né? E isso, entender esse recado. Mais uma vez, obrigado, Ângela, pelo seu tempo. É um tempo muito valioso para mim e agora para o nosso canal. Muito obrigado. Espero reencontrar muitas e muitas vezes, que sempre é muito agregador aí, o seu conhecimento, a sua experiência de vida, como grande vitoriosa, isso que é bacana, né, batalhadora, e é isso aí. Obrigada, André, gratidão mesmo, muito feliz de estar aqui, ter contribuído um pouquinho, e é recíproco, a troca vem daí também, viu, assim, você está em outra área, você já trouxe umas coisas legais aí, falando de 2017, das novas normas, que a gente não se atenta tanto. Então, assim, o gostoso que eu acho é isso, sabe? Sempre é troca, né? Os dois lados aprendem, e agora os três lados, quem está do outro lado da telinha vai aprender um pouquinho também, né? Obrigada e estou à disposição. A hora que quiser, a gente marca de novo. É isso aí.